assunto que, na verdade, muitas pessoas se incomodam até de ouvir, né? E quem se incomoda de ouvir, na maioria das vezes, é porque não é dizimista mesmo e nem ofertante. Então, quando ouvem falar desse assunto, desse tema, o diabo já logo entra neles para deixar eles incomodados com o assunto. Mas nós vamos tratar desse assunto essa manhã, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Irmãos, e nós vamos ver que a questão do dízimo é só uma coisa. São pessoas que ainda não entenderam quem é Deus. Não entenderam ainda. Porque quem entendeu quem é Deus, ele dizima e ele oferta, como diz Paulo, com alegria. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aprender esta manhã sobre a prática do dízimo que tem sido atacada desde sempre. Não é de hoje que as pessoas atacam. Você vê na internet, tem um pastor, não é um pastor do Satanás esse, que ele se dedica a pregar e ensinar contra o dízimo 24 horas. Então esse aí é um pastor do Satanás, não é de Deus não. E como ele na internet está cheio, né, de pessoas que pregam e ensinam contra o dízimo. Mas nós vamos aprender essa manhã qual é a visão correta para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Avança. O texto áureo está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e criou o céu e o que, irmãos? Fale. Criou o céu e a terra. Aí já tem o primeiro princípio para você ser um dizimista e ofertante fiel. Qual é? Entender que Deus é o Criador do céu e da terra. Se Ele é o Criador do céu e da terra, logo Ele é dono de tudo e de todos, inclusive da nossa finança. Ele é dono, inclusive, das nossas finanças. Se Ele criou os céus e a terra, aí Melquisedeque dizendo para Abraão, né? Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Se Ele criou os céus e a terra, logo Ele é dono de tudo e de todos. Se Ele é dono de tudo e de todos, até do dinheiro que você tem, Ele é dono. E o dinheiro que você tem não é seu. Você só é um mero administrador desse dinheiro. Mas Ele é tão bom que Ele não pede todo o dinheiro que já é dele. Ele só pede a 10ª parte do dinheiro que é dele, para que haja, como diz a Bíblia, mantimento na casa do Senhor, e para que haja sustento para aqueles que lidam com a palavra do Senhor, porque o sacerdócio vivia dos dízimos e das ofertas que eram trazidas no templo. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Quando Abraão sai para a batalha e ele vem ao encontro de Melquisedeque, Melquisedeque diz: olha, Abraão, não foi você que venceu, foi Deus quem te deu os inimigos nas tuas mãos. Não foi pela força do seu poder, pela força do seu exército, pela sua inteligência militar, não. Foi Deus quem te deu os inimigos nas suas mãos. Porque até os inimigos são de quem? São de Deus, né? São de Deus, velho. Se tudo, os céus e a terra que Ele criou é dele, inclusive você que respira o ar que Ele dá, tudo é de Deus. Então Deus entregou aquilo que já é dele mesmo na mão de Abraão. Aí olha o que Abraão fez. Aí, irmão, para uns filhos de Satanás que vivem enchendo a paciência da gente, dizendo que o dízimo é da lei, o dízimo não é da lei, nunca foi da lei. O dízimo só foi normatizado na lei de uma prática que já existia. O que foi feito lá
Caim e Abel, o que eles fizeram? Vamos, meus irmãos. Ofertaram. Eles ofertaram. Quem é que ensinou a eles que tinha que ofertar? Quem é que ensinou a Abraão que tinha que dar a 10ª parte? Quem é que ensinou Jacó que tinha que dar a 10ª parte? Então, irmão, essa é a conversinha dos filhos do cão que vai falar: não, o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O dízimo é oferta. Sabe onde ele nasceu? Ele nasceu de corações voluntários que decidiram entregar oferta para o Senhor, sem mesmo existir uma norma para fazer isso. Então o dízimo não nasceu da lei, o dízimo nasceu de um coração voluntário, irmãos. Quando a pessoa não consegue dizimar, não consegue ofertar, irmão, porque ela não tem coração voluntário. Não tem lei que faça ele dizimar e ofertar. Se a pessoa não tem coração voluntário para entregar dízimo e oferta, não tem lei. O povo fala que é da lei, eles não conseguem nem obedecer à lei. Então não tem lei que faça o camarada dizimar ou ofertar. Por quê? Porque ele não tem coração voluntário. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. Não substitua a sua entrega de dízimo por ficar doando coisa para a igreja. Porque tem muita gente que faz isso. Doa isso, doa aquilo, dá aquilo outro, mas não entrega o dízimo, achando que as migalhas que ele dá, as esmolas que ele dá, já é o suficiente. Não. Independente se você vai doar, se você vai ofertar ou não, o dízimo você tem que entregar, porque mostra que você tem um coração voluntarioso e um coração agradecido e sabe quem é Deus. Repito, quem não dizima, quem não oferta, não sabe quem é Deus ainda. Amém, meus irmãos? Quem é Deus, irmãos? Está aqui na lição, está no texto. Quem é Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele é o Criador dos céus e da terra, provê todas as coisas, logo meu coração é voluntário para devolver aquilo que é dele mesmo. Aí que Ele entregou os inimigos seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Deixa eu falar mais uma coisa. Eu vou falando porque se eu não falar eu acabo esquecendo. Irmão, quem não consegue dizimar R$1, quem não consegue dizimar R$1, não consegue dizimar 10.000. Ou consegue? Sim ou não? Não, meu irmão. Se você não conseguir dizimar R$1 agora, quando você estiver ganhando 10.000, você vai conseguir dizimar 1.000? Quando você estiver ganhando 100.000, você vai conseguir dizimar 10.000? Sim ou não? Amém. Quem reconhece o poder de Deus e conhece as promessas, pastor, dizima. Sim, porque essa pessoa conhece Deus, sabe quem é Deus. Ele é quem? Ele é o Criador dos céus e da terra. Então ele entrega 10, ele entrega 20, ele entrega 1 milhão, ele entrega 2 milhões, porque ele sabe que quem deu o dinheiro para ele e quem é dono do dinheiro é Deus. Então ele entrega uma parte daquilo que já é de Deus e Deus deixa ele administrar o resto. Então, querido, quem não consegue dizimar R$1, não consegue dizimar 100, 1.000, não consegue dizimar dinheiro nenhum. Amém? Por quê? Porque não reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o provedor de todas as coisas. Então, seja louvado Deus Altíssimo, que Ele entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, do despojo da guerra. Depois vocês leem o capítulo 14, nós vamos ver que ele foi para uma batalha, e naquela batalha ele recolheu o despojo. Agora minha pergunta é, quem é que ensinou a Abraão que tinha que dar a 10ª parte? Essa aqui é para os filhos do capeta, do cão, do Satanás, que fica no nosso meio dizendo que dízimo é coisa da lei. Quem foi que ensinou para Abraão
dar a 10ª parte. Quem foi? Quem era Abraão? Para começar, Abraão era um idólatra fazedor de ídolo. Sim ou não? Já leram isso? Na Bíblia? Aonde está escrito isso? É no livro de Gênesis, né, pastor? Não. O pai dele era, né? Vamos ler Josué. Josué capítulo 24. Sempre para os filhos de Satanás. Vamos ver essa mensagem depois, filhos do cão, que vive dizendo que diz da lei. Ó aqui. Josué capítulo de número 24. Poxa, cadê meu óculos? Olha, lê aí, alguém lê aí para mim. Capítulo 24, verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Olha o verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Está falando lá, além do rio do Jordão, lá em Ur dos Caldeus. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, que serviram a outros deuses. Olha, quem que era Abraão? Abraão era um idólatra, fazedor de ídolo, adorador de ídolo. De repente Abraão tem um encontro com o Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, não sabia quem era Deus, não tinha conhecimento de Deus. Abraão aprendeu quem era Deus na caminhada, quando Deus chama ele, diga: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque se você continuar, você vai continuar sendo um idólatra miserável. Então sai daí, e vai para onde? Vai para onde eu vou te mandar. Não sabia quem era Deus, não sabia nem para onde ia, ele simplesmente ouviu a voz e saiu andando. Então, irmão, quem foi que ensinou esse homem que tinha que entregar a 10ª parte? Foi a lei? É claro que não foi a lei. Ele simplesmente reconheceu que Deus é, como diz Melquisedeque, Deus é o Criador dos céus e da terra. E ele sabia que quem tinha dado os inimigos nas suas mãos foi Deus. Então ele diz: olha aqui, Melquisedeque, o Senhor é sacerdote do Senhor. Eu vou dar a 10ª parte daquilo que é dele mesmo, e vou dar a 10ª parte para o seu sustento, para prover para a sua vida, porque Deus tem me dado e tem me dado muito. Então, querido, a lei, o dízimo nunca foi da lei. O dízimo sempre nasceu de um coração voluntarioso. Crente não precisa de lei para dizer o que ele precisa. Se ele tiver um coração voluntarioso, se ele reconhecer Deus na sua vida, ele faz sem precisar de uma norma para ele fazer. Amém, meus irmãos? Agora, filho do Satanás precisa de uma lei, mas mesmo assim as pestes, nem a lei eles ouvem direito, porque ainda desobedece uma lei estabelecida. Amém, meus irmãos? Avança. Verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que o que é? É um privilégio. Contribuir na obra de Deus, irmãos, é um privilégio que você tem. É um privilégio que Deus te dá. Você reconhece que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é provedor, que Deus é aquele que cuida, aquele que faz todas as coisas na sua vida. Então é muito mais que um dever, é um privilégio que eu tenho. É um privilégio que você tem, de reconhecer que Deus é misericordioso, bondoso, que faz tudo por você. É a expressão de gratidão. Olha, irmão, quanta gente ingrata. Quando eu dizimo e oferto, o que eu estou fazendo? É uma expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas, irmão. Então, quando eu estou dizimando, quando eu estou ofertando, é uma expressão da minha gratidão. Senhor, obrigado, porque não faltou nada de comer, não faltou de vestir, não faltou teto sobre a minha cabeça, não faltou nada. Obrigado, Senhor. É uma expressão
de gratidão. Por isso que eu falo, irmão, quem não conhece a Deus não consegue dizimar, não consegue ofertar, porque não sabe quem é Deus. Deus é Criador dos céus e da terra. Quando eu dizimo e oferto, eu estou agradecendo por esse Criador dos céus e da terra. Avança. Vamos ler o texto, a lição bíblica em classe? Gênesis capítulo 14, do verso 17 a 20. Quem achou pode ler. Gênesis 14, do verso 17 a 20. Irmão, bote isso na sua cabeça. Dizimar nunca foi da lei. Dizimar e ofertar sempre nasceu de um coração voluntarioso, de um coração agradecido pelas bênçãos, pelas misericórdias que Deus deu. Vou repetir, tem muita gente que poderia estar muito melhor financeiramente, mas nunca vai estar melhor financeiramente. Sabe por quê? Porque não dizima e porque não oferta, vai ficar nessa vidinha que continua aí, e não vai sair disso daí, e não vai avançar, porque não tem um coração voluntarioso, um coração agradecido a Deus. Irmão, eu aqui no nosso meio tem muita gente, irmão, que, olha, vivia numa situação difícil, mas sempre foi fiel. Sempre foi fiel. E hoje Deus colocou numa situação confortável, porque entendeu que Deus é o Criador dos céus e da terra, tem um coração agradecido, um coração voluntarioso para entregar aquilo que não é seu, mas que é de Deus. Deus é tão bom, que Ele pede só 10%, e os outros 90% que é dele também, Ele deixa para você administrar. Amém, meus irmãos? Agora você tem a inteligência para administrar os 90% que Ele te dá. Tem a cabeça para administrar os 90% que Ele te dá. Que Ele deixa você, aliás, Ele nem te dá, Ele só deixa você administrar. Por isso que se fala de mordomia cristã. O que é o mordomo? O mordomo é uma pessoa que administra aquilo que não é dele, mas ele administra como se fosse dele, mas não é dele, ele só está administrando. Então o que você tem aí não é seu ainda, e nunca vai ser. Ele só está deixando você administrar aquilo que é dele mesmo, e você usufruir daquilo que é dele mesmo. Vamos lá, Gênesis capítulo 14, versículos 17 a 20. Quem achou pode ler. O rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou. Ó, só um minutinho aí. Só para os irmãos terem noção do que está acontecendo no capítulo 14, da bênção que Deus deu na vida desse homem. Lá no título diz que Abraão sai para guerrear contra 4 reis, contra 5 reis. Abraão sai para guerrear com um exército maior do que o dele, se for nós analisarmos. Mas diz a Bíblia que Deus deu os seus inimigos nas suas mãos. Continua. Depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, construidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, se teve alguém que ensinou esse homem a dizimar, se teve alguma lei anterior a ele para ensinar, não. O dízimo nasce de um coração voluntarioso e de um coração agradecido. Bote isso na sua cabeça. Só consegue dizimar se eu tiver um coração voluntarioso e um coração agradecido. O avarento, que tem amor ao dinheiro, não consegue dizimar, não. E quando esse miserável dizima, ele dizima com balança injusta. É ou não é, Monelito? O que falta também, pastor, aos eclesiásticos, que é os pastores, os pregadores, é mostrar a recompensa que Deus tem para os
Sim. No livro de Provérbios fala que Deus vai encher a sua casa. Nós vamos chegar lá. Amém. Então o avarento não consegue dizimar, por quê? Porque ele não sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra, porque ele não tem um coração voluntarioso e porque ele não tem um coração agradecido. É um avarento miserável. E quando essa praga decide dizimar, dizima com balança injusta. Se esse miséria ganha 10 mil, ele dá 100. Se ele ganha 10 mil, quanto é que ele tem que dizimar? 1000. Aí o miserável vai dar 100. É melhor dar nada, não. Não dá nada. É melhor ficar com o dinheiro para ele. Fique com o dinheiro para lá. Do que trabalhar com balança injusta. Aí está desobedecendo a outra lei, né, que fala da balança injusta não é agradável a Deus. Mas ainda não entendeu quem é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Avança. Qual é a base, irmãos? Qual é a base para dizimar? Em que base podemos falar sobre o dever e o privilégio de dizimar ao Senhor? Não é lá em Levíticos que vai normatizar. Irmão, agora preste atenção que na lei só vai normatizar alguma coisa que já acontecia de maneira voluntária. E a lei só vai normatizar o dízimo, porque a oferta é voluntária, mas a lei vai normatizar o dízimo para 2 motivos. Primeiro, para sustento do sacerdócio que ministrava no templo. Segundo, para prover sustento para os necessitados. Aí Deus vai normatizar, mas vai normatizar alguma coisa que já acontecia voluntariamente. Ninguém começou a dizimar depois da lei. Já se dizimava voluntariamente antes da lei. Então só foi normatizado uma coisa, uma prática que já acontecia sem nenhum tipo de lei. Amém, meus irmãos? Então qual é a base? Olha aqui, vamos ler 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12 e 14. Quando Davi reúne o povo, diz: olha, tragam ouro, tragam prata, traga tudo que vocês puderem trazer para construirmos o templo do Senhor, para levantarmos a casa do Senhor. Olha o que Davi diz: toda riqueza e prosperidade vem de quem? Irmão, o dizimista ele está aqui, ó. O dizimista está pegado, ele está com isso aqui na cabeça. Ele não está com Levíticos na cabeça. Ele não está com a norma na cabeça. O dizimista ofertando a cabeça dele está aqui, ó. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer. Irmão, a cabeça do dizimista está aqui, ó, não está na lei, não está na norma. A cabeça do dizimista está aqui, ó. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com o teu poder e tua força, e pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Cabeça do dizimista está aqui. Tudo provém dele, toda a riqueza, toda a prosperidade. Ele que governa tudo. É Ele que pode tornar a pessoa grande, Ele que pode tornar a pessoa forte, Ele pode fazer tudo. Portanto, eu só faço ser agradecido, porque Ele fez eu prosperar até aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É aqui que está a cabeça do dizimista. Não está na norma. A cabeça do dizimista está aqui, ó. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho porque Ele é dono de tudo. Se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque Ele me fez prosperar. É porque Ele me deu isso aqui. Porque se fosse de mim mesmo, eu estava na roça. Mas como não é de mim mesmo, é de Deus, então eu estou aqui porque a misericórdia dele é grande. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada. Ó a cabeça do dizimista, irmão. Que pagar dízimo de quê? Quem paga o quê? Você tem o que para dar para ele? Se nem o dinheiro que você tem é seu, é dele. Por isso que nós falamos,
nós, eu e meu povo, não temos nada para te dar, porque nem o dinheiro que tem aqui, a riqueza que tem aqui não é nossa, é do Senhor. Então o que nós vamos te dar? Nada, pois tudo vem de quem? Tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era. Irmão, a cabeça do dizimista está aqui nesse versículo aqui, está nesse texto aqui, de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12 e 14. Depois você lê o capítulo 29 todo, você vai ver. São os dois versículos-chave. A cabeça de quem dizima, de quem oferta, de quem é voluntarioso, de quem é agradecido, está aqui, ó. Aí eu tenho tudo que eu tenho porque Ele me deu, Ele me fez prosperar. Eu tenho tudo porque quem governa tudo é Ele. Toda a força, todo o poder está na mão dele, e Ele faz crescer quem Ele quiser. Irmão, a igreja do Senhor, financeiramente, ela poderia estar melhor, se em nosso meio as pessoas entendessem isso daqui, ó. Tem muito crente no nosso meio, no nosso ministério, que não entendeu isso aqui ainda. Não entendeu. Mas essa mensagem vai ser repetida, tá? Eu estou pregando aqui, mas eu vou repetir isso aqui à noite. Porque tem muita gente que não entendeu ainda o que é dizimar. Não sabe o que é dizimar. Pessoas que poderiam ter a vida financeira melhor, irmão, mas não tem. Sabe, uma vida amarrada. E pessoas que acham que tem uma situação financeira melhor, poderia estar com uma situação muito melhor, mas o miserável não tem, porque não entendeu quem é Deus ainda, que Deus é dono de tudo. Irmão, eu aqui não aceito, eu aqui não gosto que ninguém doe nada. Não precisa doar nada para mim não, nem para a igreja, porque a igreja não precisa de doação nenhuma não. Sabe por que eu não gosto de doação? Porque quem doa acho que depois é dono da igreja, ou é dono do pastor. Eu não preciso de doação nenhuma, eu só preciso que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e pronto, e acabou. Porque quem doa, na maioria das vezes, depois quer ser seu dono, quer ser dono da igreja, quer mandar, quer falar, quer opinar na sua administração. Então eu prefiro que não doe nada. Opa, deixa eu fazer isso aqui, não precisa fazer nada. Opa, deixa eu pagar isso aqui, não precisa pagar nada. Dê o dízimo, dê a oferta e deixa que o resto eu faço. Então tem gente que não entendeu ainda quem é Deus, não entendeu ainda que tudo que Ele tem vem de Deus, e da mesma forma que Ele deu, Ele tira, viu, irmão? Amém ou não amém? Amém. Da mesma forma que Ele deu, Ele arranca e te deixa na lama, até você aprender que quem governa é Deus. Então a cabeça do dizimista está calcada aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12 e 14. Amém, meus irmãos? Quem dizima dizima 1 milhão. Quem não dizima essa é a ladainha que a gente ouve. Não, pastor, agora eu estou assim, olha, quando eu melhorar, irmão, você é um mentiroso. Você é um mentiroso sem vergonha. Não, agora não dá, porque o senhor sabe a situação. Irmão, para de mentir para você mesmo. Se você não consegue dizimar agora, você acha que quando você vê aquela ruma de dinheiro, você vai dizimar? Não. Olha, irmão, eu acho que vou até ficar com a minha boca fechada, sabe? Avança. Existem aqueles que combatem a entrega do dízimo alegando que é uma lei. Já vimos que não é lei coisa nenhuma, mas erram, porque o dízimo é o que? Um ato de gratidão. Um ato de gratidão a Deus pela sua bondade para conosco. Outros lidam com isso como uma barganha com Deus. Aí tem os miseráveis que querem fazer troca. Eu vou entregar aqui, mas eu quero receber a mim. O dízimo não foi dado para barganhar. Eu estou dando 10, mas eu quero receber 1000.
Eu estou dando 1.000, mas eu quero receber 1 milhão. Isso é barganha. Você está barganhando com Deus. Se tem uma coisa que Deus não faz com ninguém, é barganha. Porque você não tem nada nem para barganhar com Deus. O que você tem para barganhar com Deus? O que você tem para oferecer? Você não tem nada, nem você mesmo é de você mesmo. Você é dele, então nem tua própria vida você pode barganhar com Deus, porque Deus é dono até da sua vida. Então, uns dizem que o dízimo é da lei, outros trabalham com barganha, fazendo troca com Deus, achando que Deus é bobo, né? Eu vou entregar, porque se eu der isso aqui, Ele vai me dar isso aqui. Irmão, para com isso aí, só faça dizimar como ato de gratidão. O que também está errado, a mordomia cristã é um agradecimento e não uma troca egoísta com Deus. A entrega do dízimo, da oferta, irmão, dízimo ele tem um valor, não tem? Qual é o valor do dízimo? 10%. A 10ª parte, 10%. E o valor da oferta? Não tem. Não tem. A oferta não tem valor. A oferta é voluntária. Você dá quanto você achar que você tem que dar. Você dá quanto seu coração mandar, você dá. Agora o dízimo tem valor, 10%. Para quê? Para manter a obra do Senhor em pé, irmãos. Porque se não tiver dinheiro, a gente fecha essa porta. Se não tiver dinheiro, a gente vai embora, porque não vai ter dinheiro para pagar a luz, para a água, instrumento, tudo que vocês veem aqui. Se não tiver dinheiro, não tem como manter isso aqui. Se não tiver dinheiro, não tem como pagar um aluguel. Por que eu não fico abrindo congregação? Porque eu não quero dirigir na minha cabeça, torrando minha mente como para pagar aluguel. Porque o povo, tem uma parte do povo que é tão ruim, que não dizime nenhuma oferta, depois não vai ter dinheiro para pagar aluguel. Então eu prefiro não abrir nada. Só ficar aqui, nós aqui quietinho, e Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Então o dízimo, ele tem um valor, para quê? Para manter a obra do Senhor. A oferta não, a oferta é voluntária, você dá quanto você achar que você tem que dar. E aqui ninguém vai pedir para você, dá a chave do seu carro, dá a chave da sua casa, não. A oferta é voluntária, você dá o que você achar. Agora o dízimo não, o dízimo não é uma oferta. O dízimo tem um valor. Qual é o valor? A 10ª parte do quê? De tudo que te restar? Não, de tudo que te vier à mão. A primeira parte é dele. Amém, meus irmãos? Portanto, a mordomia cristã tem como base o agradecimento a Deus por sua bondade. Avança. Conhecendo o evangelho da barganha, ou seja, aqueles que trabalham base de barganha, troca, eu dou e ele me dá, e eu estou dando porque eu quero, hein? Não é porque eu tenho um coração voluntário, agradecido, que eu sei que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que eu sei que o Senhor é aquele que dá riqueza, prospera, o Senhor é aquele que tem força e poder e faz a quem o Senhor quiser crescer. Não, eu estou dando porque eu estou fazendo uma troca. Não é assim que trabalha com dízimo. Essa visão distorcida de fazer do dízimo como moeda de troca é feita por evangelho mercantilista, com o que alguns têm trabalhado. O que é evangelho mercantilista? É o evangelho que trabalha à base de troca. É o evangelho que é movido à base de dinheiro, não é movido à base da fé. É o evangelho movido à base do dinheiro. Eu dou, mas eu quero receber. Eu dou, mas eu quero aquilo. Eu dou, mas eu quero que o Senhor faça isso. Não, isso não é evangelho. Isso é evangelho mercantilista, que trabalha com moeda de troca. Eu dou, mas eu quero algo em troca. Isso não funciona. Por quê? Vivemos em uma sociedade consumista e materialista. Já viu como que o povo gosta de comprar? Compra tanto que depois se enrola todo. Porque é essa sociedade que nós vivemos. Sociedade de consumo. A sociedade materialista, que quer gastar, que quer torrar o que tem e o que não tem. E aí depois vai trabalhar com Deus com a base de barganha, a base de troca. E com Deus não funciona a troca, irmão. Com Deus só funciona um coração agradecido. Não se faz troca e nem barganha com Deus. Eu estou dando isso aqui, eu estou dando 10 mil porque eu quero 100 milhões. Olha, irmão, você não vai ter nem os seus 10 mil e nem os 100 milhões. E olha lá, se não arrancar até o que você tem. Então, por que vemos esse evangelho mercantilista fazendo o dízimo como moeda de troca? Porque vemos uma sociedade consumista e materialista.
A partir dessa visão que entrou dentro da igreja, de consumo, de material, que entrou dentro da igreja, é que fazemos do dízimo uma moeda de troca para consumir os bens da fé materialista. Vamos ler 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, se eu entender a linguagem aqui. Abra aí alguém rapidinho. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 3, vamos ler o que o apóstolo Pedro diz aí. Então, querido, essa visão de fazer do dízimo e oferta com moeda de troca é vestígio disso aqui, é reflexo disso aqui, dessa sociedade mercantilista, dessa sociedade consumista e materialista que entrou dentro da igreja e fez o dízimo uma moeda de troca. Eu dou e o Senhor me dá. Se o Senhor não me der, eu também não dou. Com coisa que vai fazer diferença para Deus a sua entrega. Vai fazer diferença para você, não para Deus, porque Deus vai continuar sendo o Senhor que criou os céus e a terra, vai continuar sendo aquele que dá riqueza, aquele que dá prosperidade, aquele que faz qualquer um prosperar segundo a sua misericórdia. Quem que diz aí, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua permissão não dormita. Olha, irmão, é por isso que eu repito essa mensagem à noite. Olha o que sobra para quem não dizima e para quem não oferta. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que sobra para um avarento? Sobra perdição e condenação. Não porque o dízimo é meio de salvação, não, irmãos, porque quem não dizima tem um coração avarento, e diz a Bíblia que os avarentos não herdarão o reino do... Nós vamos ver. Não é porque ele deixou de dizimar que ele não vai entrar no céu, não é por conta disso, porque dízimo não é meio de salvação. Quem é que nos salva? Cristo. Porque se eu fizer do dízimo meio de salvação, eu estou dizendo que Cristo não foi suficiente para nos salvar. Dízimo não é condição de salvação. Condição de salvação é Cristo. Mas entenda o que está dizendo o texto. O avarento, esse só aguarda ele a perdição, irmãos. Amém? Então entenda bem a doutrina, para não dizer que eu estou falando aqui que dízimo é condição de salvação. Nunca foi, nunca será. Mas a Bíblia é bem clara que o avarento não. E todo aquele que não dizima é um avarento miserável, filho do capeta. Amém ou não amém? Diga amém com força. Porque nós estamos lendo na palavra de Deus. O avarento não consegue dizimar mesmo. O avarento não consegue ter coração agradecido. O avarento não consegue reconhecer que Deus é Deus. Portanto, ele está dizendo que para o avarento o que vai sobrar é condenação e perdição eterna. E tem muita gente no nosso meio. É por isso que é bom ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Vamos dizer que é o pastor Luiz que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Então, querido, fazemos o dízimo da oferta, moeda de troca. Por quê? Vivemos em uma sociedade mercantilista, consumista, materialista, que essa visão entrou dentro da igreja e pegou muitos avarentos de cheio. E aí eles não entenderam ainda que o que espera eles é a condenação, como diz Pedro. Avança. Dízimo como prática legalista. Então, o primeiro ponto, nós vimos lá, as pessoas fazendo o dízimo barganha, uma moeda de troca. E dízimo não é oferta, dízimo não é moeda de troca. Dízimo e oferta é sinônimo de um coração agradecido pela sua graça e pela sua muita misericórdia. Então, primeiro ponto, vimos o evangelho da barganha. Segundo ponto, dízimo como prática legalista. Você vai encontrar
no nosso meio, em qualquer lugar, você vai encontrar esses irmãos dizendo: olha, dízimo é da lei. Se é da lei, não temos mais obrigação de entregar dízimo. Mas irmão, dízimo é da lei? Sim ou não? Não. Dízimo e oferta antecede a lei. Aonde nasceu o dízimo e oferta, irmão? Aonde nasceu? Acabei de falar. Aonde nasceu a entrega de dízimo e oferta? Aonde nasceu? De um coração voluntário e de um coração agradecido. Abraão não precisou de uma lei, Jacó não precisou de uma lei, Abel não precisou de uma lei para dizer o que eles tinham que fazer. Eles fizeram porque o coração deles era voluntarioso e agradecido. Então o dízimo nasce aí. O dízimo não nasce da lei. E ele foi normatizado na lei com dois propósitos: para manter o sacerdócio e para assistir os pobres. Amém, meus irmãos? Então você vai achar a pessoa dizendo que o dízimo como prática legalista. Então está lá, no outro extremo temos aqueles que fazem do dízimo uma lei a ser cumprida, até como complemento para a salvação. Dízimo não salva ninguém. Não salva ninguém. Nunca salvou e nunca vai salvar. E vamos supor aqui uma coisa: se uma pessoa que tem falta de sabedoria para administrar suas finanças, se enrosca todo, que não consegue nem dizimar, essa pessoa vai para o céu ou não? Sim ou não? Diga, irmão. Sim ou não? Dízimo é condição de salvação? Não vai para o céu. Ah, vai, meu. É só entender a Bíblia. É só entender a Bíblia. Porque dízimo não salva. Quem é que vai para os quintos dos infernos? O avarento. Aquele que faltou sabedoria para lidar com suas finanças, peça a Deus que Ele dá, para que seja agradecido e entregue aquilo que não é seu, e não se enrole nunca mais. Amém? Amém. O avarento é diferente. O avarento é diferente. Esse não dá porque realmente ele tem amor ao dinheiro. Quem tem amor ao dinheiro não pode entrar no céu. Aí é diferente. Tá certo, irmãos? Então, mas tem alguém que faz do dízimo um meio de salvação. Eu dou e eu vou ser salvo. Por quê? Porque muitos pastores interpretam Malaquias capítulo 3, versículo 10 erradamente. Malaquias capítulo 3, versículo 10 não está falando de dinheiro. Eu já expliquei isso aqui. Então a perspectiva meritória, ou seja, eu faço para merecer. Eu dou o dízimo, então eu mereço que o Senhor me dê algo em troca. Por quê? Porque eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu estou dando o dízimo, então eu mereço. Irmão, se eu entregar o dízimo e a oferta, Deus quiser fazer alguma coisa comigo, Ele faz. E se Ele não quiser fazer? Ele não faz também. E eu mereço? Não. Porque não é questão de mérito. É questão de coração voluntarioso, questão de coração agradecido. Não, ninguém merece nada. Ninguém merece nada. A gente não merece nem o céu. É que essa geração de crentes Nutella acha que são merecedores até do céu, mas nem do céu não são merecedores. O que nós merecíamos? Fogo do inferno. O que Deus fez? Por graça e misericórdia. Olha, isso aqui não é mérito de vocês não, tá? Eu estou dando para vocês de graça o poder de entrar na minha morada celestial. Eu que estou dando, porque vocês não merecem nada, mas eu estou dando por graça e por misericórdia. Não é mérito. Eu não dou e depois digo, olha, eu mereço. Merece o quê? Você não merece nada. Mas tudo que você tem por graça e por misericórdia de Deus, não por mérito.
Então eu faço para merecer. Aqui anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando eu digo que eu mereço, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Se é eu que mereço. Nossa salvação está no mérito de Cristo. No mérito de Cristo que morreu por nós. Mas quando eu trabalho com essa ideia de que eu mereço, então eu anulo o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus para mim não serve nada, porque tudo que eu tenho porque eu mereço. O que nós merecemos? Nós não merecemos nada. Nós só temos a graça e a misericórdia de Deus sem merecê-la. Tem mais essa. Nós só temos a graça e a misericórdia de Deus porque Ele foi quem nos deu, não porque nós merecíamos. Amém, meus irmãos? Pois a nossa salvação não veio por mérito humano, mas pelo e unicamente pelo sacrifício de Cristo. Vamos ler? Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 a 4 e Romanos 3, 28. Tem um tempo. Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 a 4. Quem achou pode ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Espera lá, é só um cadinho. Fazemos conhecer o quê? Paulo inicia aí o texto dizendo o quê? Graça de Deus. Olha lá. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de quem? Não, fazemos conhecer o seu mérito. Não, fazemos conhecer a graça de Deus que nos resgatou por misericórdia. Pode estar dizendo, não é mérito. Eu estou fazendo vocês conhecer a graça de Deus que fez tudo por você, inclusive nos salvar. Continua. E como a sua profunda pobreza abandonou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Então, querido, tudo que nós temos por graça e por misericórdia. Romanos 3, 28. Quem achou, tiver aberto, leia aí para mim rapidinho. Continuamos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O dízimo antecede a lei. Abraão foi justificado porque tinha um coração agradecido, um coração voluntarioso que entregou a 10ª sem precisar de lei. Então tudo que nós temos vem de Deus. E tudo que nós temos tem que ser para Deus. Tudo que nós temos tem que glorificar o nome de Deus e não o nosso. Há muita gente achando que irmão, você só tem o que tem porque a misericórdia de Deus é grande, porque Ele deu sabedoria e deu entendimento para você ter o que tem. Porque se Deus não te der graça, não te der sabedoria, você não tem nada, você vive na miséria. Mas tudo que temos porque Deus é misericordioso. Avança. Então vimos aí 2 maneiras de trabalhar com o dízimo. Primeiro, o evangelho da barganha, aqueles que barganham. Segundo, aqueles que trabalham de forma legalista. Eu dou dízimo, mas eu mereço de volta. Você merece o quê? Eu mereço que Deus me dê de volta. Aí você vê a pessoa dizimando e nunca sai do lugar, porque ela trabalha com a mente legalista. Eu estou dando, mas eu mereço de volta. Não, você não merece nada. Você merece agradecer ao Senhor. Em Malaquias 3,10, que chama quem não dá dízimo de... Agora vamos entender o texto. Porque senão nós vamos fazer do dízimo meio de salvação. E não é que a gente ouvia? Aqui na Luiz Vila a gente ouvia. Quem não dizima vai para o inferno. Ora, quem morreu na cruz foi uma nota de 100 reais? Quem morreu na cruz foi Cristo. Não foi uma nota de 100 reais. Então não é o dízimo quem me salva, é Cristo quem me salva. Agora vamos entender Malaquias 3,10, que a pastorada fica usando aí para tirar o dízimo do povo.
Malaquias capítulo 3 é um texto pós-exílico. O povo passou 70 anos no cativeiro babilônico. O povo absorveu a cultura babilônica. O povo absorveu a língua babilônica. O povo absorveu os costumes babilônicos. Até a adoração babilônica o povo absorveu. Aí Deus levanta Zacarias, Ageu e Malaquias para ensinar o povo a retornar para Deus. O profeta Malaquias tem como compromisso e missão ensinar o povo a cultuar a Deus. Malaquias não fala de dinheiro. Malaquias fala de culto, ensinando o povo como cultuar a Deus, sendo que uma da parte do culto é a entrega do dízimo, mas não é o culto em si. A entrega do dízimo faz parte do culto. Quem é que cultua a Deus? Cultua a Deus quem tem coração voluntarioso e coração agradecido. Ele não precisa de uma lei para dizer, você tem que vir para o culto, você tem que estar aqui. Não, ele está aqui porque ele tem um coração agradecido e um coração voluntarioso. Se ele tem um coração agradecido e um coração voluntarioso, logo ele vai entregar o seu dízimo, que faz parte do seu culto. Então o texto de Malaquias não está falando de dinheiro nem de dízimo. Ele está ensinando o povo a cultuar. A entrega faz parte do culto, mas a pastorada por aí pega só Malaquias 3:10 e faz daquilo o ponto principal de Malaquias. E Malaquias não está falando de dinheiro. Malaquias está falando de culto, que o povo não sabia mais cultuar. Está ensinando o povo a cultuar e dizendo: a entrega do seu dízimo faz parte do seu culto. Amém, meus irmãos? Então o dízimo não te salva e nem te faz melhor do que o irmão, e nem te faz Deus se enxergar melhor do que o outro que você entregou. Não. O dízimo só é expressão de coração voluntarioso e agradecido. Amém, meus irmãos? Avança. Segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. É o que nós temos um pastor que eu já falei para você na internet. Se você colocar lá, a vida dele é dedicada para combater a entrega dos dízimos e das ofertas. Combate veementemente, dizendo que o dízimo é da lei, portanto, se é da lei, eu não preciso entregar. Irmão, se Deus normatizou o dízimo, nós já temos dificuldade para receber. Você imagina se Deus não normatizasse o dízimo? Se Deus não normatizasse o dízimo, vocês acham que eu estaria aqui hoje domingo? Eu estaria dirigindo um caminhão, ganhando meu dinheiro. Vocês acham que eu estaria socorrendo um e outro? Levando um para lá, outro para cá? Eu estaria ganhando meu dinheiro. Eu estaria trabalhando essas horas. Mas se eu estou aqui hoje, é porque o dízimo e as ofertas me dá a condição de estar aqui hoje. Então, já normatizando, já está difícil. Você imagina se normatizasse. É bem verdade que tem muita gente boa, de coração voluntarioso e agradecido a Deus. Agora tem muita gente que entrega por base de lei. Esse aí, irmão, esse aí não vai sair do lugar. Vai viver a vida inteira entregando dízimo e oferta, mas não vai sair do lugar. Aí vem aquela vidinha tosca, porque não entendeu quem é Deus. Pastor, Oi. esse pastor do aí, eu conheço ele. Ele critica os pastores brasileiros, falando mal dos pastores brasileiros. É porque não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia, não conhece Deus também. Quem conhece Deus dá com alegria, como diz Paulo. O dízimo era uma prática da lei. Para aqueles que não têm um coração voluntarioso, a desculpa para não entregar o dízimo é dizer que o dízimo era da lei. Mas só para os que desconhecem a vida cristã autêntica. Então, quem não conhece a Deus, quem não conhece a vida cristã autêntica, fala isso: o dízimo é da lei. Quem conhece sabe, não, o dízimo antecede a lei. A gente já vê Abel,
Caim, mesmo Caim oferecendo lá a sua oferta atravessada, mas a gente já vê a oferta sendo entregue. Nós já vemos Abraão entregando, nós já vemos Jacó, Isaac entregando, antes da lei, porque esses homens tinham um coração voluntarioso e agradecido, sabiam que era Deus, Criador dos céus e da terra, e que tem todo o poder em suas mãos. Então, o dízimo antecede a lei. E muito menos é uma imposição da liderança. Não, isso é uma imposição da liderança. Não é uma imposição nossa, não. A gente vai ver na Bíblia. Não é uma imposição da liderança que se faça entrega de dízimo e de oferta. Não é, meus irmãos. Isso é uma expressão de um coração agradecido, de um coração voluntarioso. Olha, irmão, eu sei que a noite Deus de bom grado, com alegria, entenda quem é Deus em sua vida. Amém, meus irmãos? É por isso que eu não tenho medo de falar, não tenho medo de pregar. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, meu irmão, come cru. É muito menos uma imposição da liderança. Só não dizima quem ama o dinheiro e não tem, e não a Deus. Vamos ler? Vamos ler. Quem é que não dizima? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Hebreus capítulo 3, versículo 5. Olha, irmão, quem quiser ficar nervoso, fique nervoso com Deus. Fique nervoso comigo, não. Fique nervoso com Deus. Eu só estou reverberando o que Ele já falou. É que muitos a alegação não tem tempo para ler, para estudar. Então eu tenho tempo para ler, para estudar. Eu só estou reverberando aquilo que Ele já falou. Então fique nervoso com Ele, não é comigo, não. E fique bravo com Ele. Se quiser bater, bata mesmo se você conseguir. Não bata nele, não. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Continua. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O avarento, além de ser avarento, ele é cobiçoso. Por quê? Porque ele ama o dinheiro e não a Deus. Irmão, quem ama a Deus entrega, quem não ama não entrega, é fato, é bíblico, está aí na tua cara. Ou precisa Deus descer aqui para te mostrar? Está na tua cara. Quem é que entrega o dízimo? Quem entendeu quem é Deus, quem tem um coração voluntarioso, quem tem um coração agradecido, e quem não tem amor ao dinheiro, mas tem amor a Deus. Amém? Ô irmão, eu tenho 30 anos de evangelho aqui. 30 anos. 30 anos. O que eu vou dizer eu nunca vi aqui. Não vou dar o nome do santo. Mas o que essa pessoa fez, irmão, tem gente que não tem coragem de fazer aqui. Nós recebemos um dízimo de 10 mil reais. Ô irmão, essa pessoa, ela não ficou pensando, aquilatando, dizendo. Essa pessoa disse: pastor, me dê o número da conta aí, pastor. E eu também não questionei, não. Eu não fiquei perguntando: mas será quanto é que é? Vai? A pessoa falou: é uma quantia assim mais ou menos alta, pastor. Eu não quero ficar dando. Digo: toma conta aí. Aí mandou o comprovante. Tá, 10 mil. Irmão, tem gente aqui dentro dessa obra, desse ministério, que não tem coragem de fazer isso. Sabe por que não tem? Porque é um avarento, miserável, cobiçoso, que tem amor ao dinheiro e não a Deus. Porque quem tem amor a Deus, irmão, dá até as calças. Amém? Porque sabe quem provê para ele é Deus e não ele mesmo. A pessoa para e pensa assim: meu Deus do céu, rapaz, se não é Deus, isso aqui não está na minha mão, não. Isso aqui veio para minha mão, porque Deus entrou lá e fez o negócio e veio na minha mão. Agora, Paulo está dizendo aí que o cobiçoso, o avarento, o filho do cão, ele ama ao dinheiro
e não a Deus. Quando ele ama o dinheiro, ele não consegue nem entregar e nem dizimar, porque o amor dele não está em Deus, está no dinheiro. Irmão, e não venha querer me convencer ao contrário, porque não vai, porque eu creio naquilo que está dizendo a Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Olha, irmão, vai dinheiro e não a Deus, porque quem tem amor a Deus, irmão, dá até as calças. Amém? Porque sabe quem provê para ele é Deus e não ele mesmo. A pessoa para e pensa assim: meu Deus do céu, rapaz, se não é Deus, isso aqui não está na minha mão não. Isso aqui veio para minha mão, porque Deus entrou lá e fez o negócio e veio na minha mão. Agora, Paulo está dizendo aí que o cobiçoso, o avarento, o filho do cão, ele ama ao dinheiro e não a Deus. Quando ele ama o dinheiro, ele não consegue nem entregar e nem dizimar, porque o amor dele não está em Deus, está no dinheiro. Irmão, e não venha querer me convencer ao contrário, porque não vai, porque eu creio naquilo que está dizendo a Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Repete de novo aí, Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Vê se eu acho uma tradução. Peraí, deixa que eu acho aqui. Eu quero ver numa tradução na linguagem de hoje. Eu não sei quem tem a Bíblia na linguagem de hoje aí, mas eu queria ver esse texto na linguagem de hoje. Deixa eu ver aqui, irmão. Deixa eu achar aqui. Eu tenho uma versão aqui digitalizada. É Hebreus. Eu esqueci de consultar esse texto na linguagem de hoje. Como é que foi traduzido lá? Vai dar ao Senhor o resto. Levíticos 27, 30. Também todas as dízimas do campo, das sementes do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Quem é que pede? É imposição minha? É imposição de pastor? Não, é imposição do Senhor. Agora o dízimo, ele foi normatizado. Aquilo que começou com coração voluntarioso, com coração agradecido, agora é normatizado para prover sustento para o sacerdócio e para prover mantimento para o pobre. Deus normatiza o dízimo agora. Mas quem entende quem é Deus não precisa de uma lei para entregar nada. Ele entrega porque ele tem um coração voluntarioso e um coração agradecido a Deus pelas suas muitas misericórdias. Amém, meus irmãos? Então, a primeira alegação é falsa. Não é uma imposição da liderança, é uma imposição do próprio Deus, que é dono de tudo e de todos. Segunda alegação, diz que não tem respaldo no Novo Testamento. Vamos ver? Abram lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Sabe por que a gente não vê, irmão, essa palavra dízimo explícito no Novo Testamento? Sabe por quê? Porque o povo já estava ensinado, o povo já estava doutrinado, o povo já sabia o que eles tinham que fazer. Eles sabiam que eles tinham que entregar dízimo e oferta para prover mantimento para o sacerdócio e para prover mantimento para os necessitados. É por isso que a gente não vê com clareza, porque era algo era algo tão natural, que fazia parte da igreja do Novo Testamento, que eles não precisavam ficar falando, eles já entregavam voluntariamente, porque já haviam aprendido com a palavra de Deus. Mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder julgar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aí, irmão, como é que não tem respaldo no Novo Testamento? Só um avarento mesmo que não entende isso aí, que não entende essa realidade. Outro texto, 2 Coríntios 9, 7. Quem achou ler? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e versículo 13. Cada um contribua
do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha, irmão, a gente poderia fazer uma lista das características do dizimista verdadeiro. Primeiro, coração voluntarioso. Aliás, primeiro, dizimista fiel reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Deus é aquele que faz da riqueza e da prosperidade. Segundo, coração voluntarioso. Ele dá voluntariamente, sem lei. Terceiro, um coração agradecido a Deus pelas bênçãos que Deus dá a ele. Terceiro, o dizimista fiel, o dizimista verdadeiro, ele dizima com alegria, não com tristeza. Tem gente que vai dizima com tristeza. Ai meu Deus, eu tenho que tirar tudo isso para dar para a igreja. Eu tenho que tirar tudo isso para dar para o pastor. Diga, se você não dá, eu também não estou aqui. Se você não dá, eu não vou ter condição de fazer o que eu faço, de atender como eu atendo. Então o dizimista fiel, ele dá com alegria. Versículo 13 do mesmo capítulo 9 de 2 Coríntios. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela sua submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons, com eles e partem todos. Dons aí está falando de dinheiro. O dizimista fiel, ele é submisso, ele é liberal. Com ele não pensa, ele vai e entrega aquilo que não é dele para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Oi. Tem também em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Pronto. O que eles estavam fazendo lá? Não era entregando aquilo que é do Senhor. Ananias e Safira morreram porque coração avarento, coração cobiçoso, morreu. Mas diz a Bíblia que eles entregavam, colocavam, vendiam, não davam só 10ª não, eles vendiam e davam tudo aos pés dos discípulos, dos apóstolos, para prover o mantimento. Mas a Bíblia não pede tudo que você tem. Isso aqui, irmão. Se alguém falar para você, dá tudo, irmão, pode falar, irmão, vale abrir direitinho. Isso aqui não é uma doutrina, não. Vender tudo que você tem para dar para a igreja. Não, senhor. Quem fala isso para você está mentindo. Isso aqui foi feito lá no primeiro século e foi feito erradamente. Aí depois Paulo tem que fazer o quê? Pedir coleta para a igreja que estava tão empobrecido que não tinha nem para comer. Aí Paulo sai catando oferta para levar para eles. Mas a ordem não é você dar tudo que você tem, não. A ordem é que você dê só a 10ª parte e o resto você administre da melhor maneira possível em nome de Jesus. Então se alguém chega para você e falar, irmão, está na Bíblia, você tem que dar tudo, diga, olha, irmão, vai ler a Bíblia direito, vai entender a Bíblia. Isso aí que foi feito em Atos não é doutrina. Eles fizeram lá erradamente, mas eles proporam fazer aquilo lá. Então amém. Os outros não morreram, não é porque deixou de dar tudo, não, porque mentiram. Porque eles morreram pela mentira, não porque eles tinham obrigação de dar tudo, não. A avareza tomou conta. Eles poderiam muito bem chegar lá e falar, Pedro, a gente vai dar, a gente vendeu aí, a gente tem tanto, mas a gente vai dar tanto. Amém? Eu dizer, amém, vai embora, vai com Deus. O que eles fizeram? Mentira. Pegaram lá uma partezinha, ficaram com outra. Aí, agora, irmão, o avarento é um bicho tonto mesmo, é um tosco. O que Pedro falou para eles? Mentir para o Espírito Santo, né? Pronto, ô avarento miserável, você não me engana, não. Você está mentindo para o Espírito Santo, não é para mim, não é para o pastor. Você está mentindo para o Espírito Santo, e qualquer hora tu vai morrer para largar de ser avarento. Amém, meus irmãos? Avança. Último ponto: a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. É assim que o dizimista pensa. Ele não pensa em lei, ele pensa: Deus é o Criador
e o provedor. A mordomia cristã tem que partir da perspectiva que Deus é Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é a fonte de toda a criação e da manutenção da criação. Irmão, porque não bastava Deus só criar. Você imagina se Deus só criasse e não fizesse a manutenção da criação. O que é manutenção? Não desce o sol, não desce a chuva, as 4 estações no tempo certo, as leis da natureza para reger o cosmos, reger o mundo. Tem uma lei, porque Deus faz a manutenção. Se Deus só cria e larga, já tinha se acabado. Mas Ele cria e faz a manutenção da sua criação. O patrão que você tem é Deus quem dá a prosperidade a Ele para poder lhe pagar o salário que você tem. O comércio que você tem porque Deus deu graça para você poder abrir e manda aí cliente lá para você poder vender e ter a provisão para você e para a sua família. Então Deus é a fonte de tudo, até da manutenção da criação. Sendo assim, Ele é o Senhor de todos os nossos bens. Aqui, irmão, um avarento não consegue entender isso aqui. Ele acha que o que ele tem é dele. É um tonto mesmo, é um tonto besta. O que você tem não é seu, o que você tem é de Deus. E se Ele quiser tirar de você, Ele tira. E se Ele quiser tirar de você para dar para outro, Ele tira de você e dá para outro. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. Mas Ele é tão bom que Ele não tira. Ele deixa você administrar. Mas não é teu, é dele. O avarento não consegue pensar assim. Nós só administramos aquilo que não é nosso. Aliás, essa definição de mordomia: alguém que administra aquilo que não é seu. Vamos ler Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos aqueles que habitam são do Senhor. Amém, meus irmãos? Tudo é dele, nada é nosso, nada é seu, tudo é do Senhor. É outro texto ali, Atos capítulo 17, versículo 24. Não vou ler todos não, só esses 2 aqui e a gente avança. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmão, Deus é aquele que fez tudo. Deus é aquele que criou tudo. Deus é aquele que é provedor de tudo. Irmão, olha só. O Brasil passa por situações financeiras dificílimas, sempre passou. Eu nunca me esqueço, irmão, na década de 80, nessa época eu trabalhava no Estrela. Irmão, a gente não parava, a gente era o dia inteiro tirando e colocando preço. A gente colocava preço, quando estava aqui 1 hora, ela vinha, dona, pode tirar tudo e colocar de novo. Era o dia inteirinho que Deus deu fazendo isso, colocando preço no produto, era o dia inteiro. Eu me lembro como hoje, nós tínhamos uma geladeira velha. Qualquer dia eu vou trazer a foto para vocês verem. Eu não tenho a foto, mas vou trazer. Sabe aquela geladeira? Hoje elas são tudo quadrada, né? Tudo canto vivo, né? 90 graus. A geladeira que a gente tinha era redonda. Aquela geladeira bem antigona, redonda. O congelador não dava para colocar, se colocasse não ia tirar mais, porque a bicha ela enchia de tanto gelo que não dava para tirar. E aí a dona Joana se esmou de comprar a geladeira. Eu falei, e agora? Caro, né? Que era caro, não dava para ficar comprando toda hora, caro. Foi lá e comprou. Irmão, quando ela comprou, aí a moeda deu uma virada. A inflação começou a estabilizar, a moeda começou a estabilizar. Eu sei que ela começou pagando um valor, terminou pagando coisa quase de R$1. Não foi isso? Uma mixaria. Tudinho. Pagou uma mixaria. Uma mixaria. Quase que deram de graça pela geladeira. Por quê? Porque Deus é dono de tudo e de todos. Para abençoar a vida dos seus filhos, se ele tiver que mexer na moeda do país, ele mexe. E eu vou dizer a vocês, nesse período, muitos filhos de Deus foram abençoadíssimos por Deus. Por uma mexida que Ele deu. Por quê? Porque Ele é dono de tudo, Criador dos céus e da terra. Ele
faz tudo. Amém, meus irmãos? Ontem eu falei para o irmão, eu gosto do meu carrinho. Gosto do meu carro. A igreja tem um carro dela, quando precisa eu pego, mas eu gosto do meu carro. Gosto do meu carro, tá pago ali. Irmão, se depender de eu ter carro novo, vai ficar aquele chumaço de cartão de carnê, eu nunca vou ter. Que eu aprendi uma lição. O primeiro carro que eu tive, nós se enrolamos de uma maneira tão grande que eu falei, nunca mais. Um Fuscão verde que a gente tinha. Pegava de um agiota para pagar o outro. E a gente ficou nessa ciranda. Pegava de um, pagava o outro, pegava de outro, pagava o outro. Para pagar um Fusca velho. Eu digo, eu nunca mais vou ter carro desse jeito. Nunca mais. Graças a Deus. O segundo carro que eu tive foi o Monza. Compramos o dinheiro. Na época a Xanda tirou um consignado, só que eu jurei abrir baixinho, pagando tranquilo o dinheiro. Esse carrinho velho aí, depois que eu bati o Monza, tivesse batido com ele até hoje, esse daí eu comprei no dinheiro. Já estava trabalhando na Maete, o cara pediu 8 mil, já tinha 5 na mão, precisava de mais 3. 5 do carro do Monza que bateu, a empresa pagou 5, precisava de mais 3, o encarregado foi lá e me deu férias. Eu nem um ano eu tinha na empresa, irmão. Eu tinha 8 meses na empresa. Eu cheguei no Chiquinho e falei, Chiquinho, eu estou precisando comprar o carro do fulano aqui, me falta 3 mil. Eu falei, não, peraí, vamos ver isso já. Ele falou, me deu a cera com 8 meses, peguei os 3 mil, então 8 mil, tá aí, o carro pago. Se tiver que ter um carro novo, irmão, se não for nessas condições, eu fico com esse carro velho minha vida todinha aí. Mas não quero chumaço de cartão na minha vida, não. Deus é poderoso para nos fazer prosperar e para nos dar aquilo que nós precisamos e necessitamos. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. É velho, batido, mas se você ver, está no seguro ainda. Se alguém bater, estourar com esse carro, roubar esse carro, a Porto Seguro ainda me dá 10 mil reais, porque ele está valendo 10 mil agora de tabela. Então, irmão, Deus sabe como fazer, porque Ele é dono de tudo. Amém? Quando dizimo e oferto, eu só reconheço a estabilidade bíblica. Ele é dono de tudo e tudo provê para os seus. Ele é dono de tudo. Ele é a provisão de tudo. Ele dá tudo para nós, porque sua graça é grande, sua misericórdia também, em nome de Jesus. Avança. O homem como dispenseiro, o que nós somos? Nós somos apenas dispenseiro, ou mordomo dos bens divinos. Você só está cuidando daquilo que não é seu, mas do Senhor. Gênesis 2,15. Tudo é dele, você só está cuidando daquilo que não é seu. Tanto não é seu que quando você for arrebatado, você não vai levar a sua casa. Você vai levar a sua casa? Você levar o dinheiro que você tem no banco? Você vai levar a sua casa? Você não vai levar nada. Vai ficar tudo aí para eu tomar de conta, para outro pegar lá e acabar com tudo que você construiu ao longo da sua vida. Vai ficar tudo aí, por quê? Porque você não é dono de nada. A gente não vai levar nada. Quando você morre, você não leva nada. Fica tudo aí, porque tudo é dele. Nós só estamos administrando aquilo que não é nosso, aquilo que é dele. Paulo deixa isso bem claro. Somos só administradores. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Lê esse texto aí. 1 Coríntios 4, 1. O que diz aí? Então lá, não somos donos de nada, ainda que achamos que somos. Quando servimos a Deus assim, há um cuidado zeloso de Deus sobre nós. Aos avarentos, Paulo diz que só sobra o inferno. Nós já lemos isso aí. O que diz aí? 1 Coríntios 4:1. Os que homens nos consideram como ministros de Cristo, dispenseiros dos ministros de Deus. Nós só somos administradores, irmãos. Nós só estamos cuidando daquilo que é de Deus, porque a gente não tem nada. A casa que você tem não é sua, é dele. Se ele quiser tirar sua casa da pronto, ele dá, mas ele é misericórdia, deixa você morar lá. Por quê? Porque não é seu, é dele. Avança. Conclusão. E aí eu concluo com o mesmo texto que eu comecei. Qual é a conclusão? Requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E tem que ser mordomo fiel. Administre bem aquilo que não é seu, porque ele vai pedir conta disso também. Amém, meus irmãos?
E aí nós concluímos nossa aula de hoje com o texto que nós começamos. Como é que nós concluímos? Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Tem muita gente, cabeça de bagre, achando que vai ser alguém na vida pelas suas próprias forças. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: você não vai chegar em lugar nenhum nunca. Você pode até pensar que você está chegando em algum lugar, mas você não vai chegar em lugar nenhum. Porque quem faz a pessoa ser forte e crescer é Deus, não é você pela sua própria força, pelo seu próprio poder. Tem muita gente no meio nosso, no meio cristão, achando que vai chegar em algum lugar pela sua própria inteligência, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, e não vai chegar em lugar nenhum, porque quem faz o ser humano crescer é Deus, e Deus só faz o ser humano crescer aquele que tem o coração voluntarioso, aquele que tem o coração agradecido, aquele que é liberal, aquele que é submisso a Deus. A esses Deus faz crescer e se tornar forte. E não é se tornar forte só financeiramente, não. Ser rico. Se tornar forte e ter uma velhice boa, uma velhice tranquila, uma velhice sossegada, sem aperreio, sem perrengue na vida. É assim que Deus faz, porque Ele governa tudo. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada. Por quê? Porque não temos nada. Tudo que temos é dele. Pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Nós estamos dando aquilo que já é seu, Senhor. A 10ª parte não é minha. Eu só estou devolvendo aquilo que é seu. A 10ª parte que o Senhor está pedindo nem é minha, é do Senhor. Então eu estou devolvendo o que é seu. E muito obrigado que o Senhor deixou eu administrar 90%. E que Deus nos dê graça e sabedoria para administrar 90% que é sabedoria. Porque se nos enrolamos é porque somos burros. Não lidamos direito com o dinheiro. E é preciso pedir sabedoria a Deus para Ele nos dar sabedoria, para a gente lidar com os 90% que Ele deixa na nossa mão. Para a gente ter uma vida boa, tranquila e sossegada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, querido, continue dizimando, continue ofertando, porque Deus